Abram suas Bíblias, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no verso 1 em diante. Eu te amo, Jesus. Vamos dar uma olhada na Bíblia, na Palavra de Deus, no ensino escrito. Nos ensinos que estão escritos. O Espírito Santo, ele está aqui. E se você ser tocado com um milagre nesse lugar, porque você está num ambiente de milagre, e a qualquer momento o Espírito Santo pode tocar você e fazer milagres. Não existe um momento específico. Enquanto você está aqui, você está num ambiente de milagre. Poderá ser no início, antes da adoração, durante a ministração, ou quando nós estivermos encerrando, talvez quando você estiver saindo para fora, você pode receber um toque e Deus fazer um milagre tremendo na sua vida. Em isso acontecendo, nos procure, porque nós já estamos registrando esses milagres. Amém? Paulo nos ensina no capítulo 14, no verso 1, o seguinte. Ele ensina a igreja de Corinto, e claro, esse ensino serve para nós também. Ele diz o seguinte: sigam o caminho do amor. E busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Eu te amo, Senhor. Sabe, queridos, quando o amor e os dons espirituais deixarem de ser apenas matéria para estudos bíblicos ou sermões de púlpito, mas virem para a prática em nossas vidas, então a igreja cumprirá o propósito do Pai na terra. Amém? Quando o amor e os dons espirituais deixarem de ser apenas matéria de estudo bíblico, de sermões de púlpito, e quando isso vir para a vida prática em nossas vidas, a igreja cumprirá o propósito de Deus na terra. Posso ouvir amém? E esse é o nosso desafio, de nós trazer para as nossas vidas, trazer para o real aquilo que está escrito aqui como ensino, para que não fiquemos somente informados do que foi ensinado por Paulo, mas que trazemos isso para as nossas vidas, porque aí a glória de Deus vai se manifestar, assim como se manifestava na vida de Paulo. Aleluia! Sabe, isso tem sido o nosso propósito, como dunamis, sabe, de fazer com que esses ensinos da palavra escrita venha para a realidade,
Toda vez que eu olho esses ensinos, queridos, entra uma insatisfação dentro de mim, e eu falo: Senhor, se isso não vir para a realidade, de nada adianta nós termos ensinos. E eu confesso que eu sou um seguidor dos ensinos bíblicos, eu sou um seguidor do apóstolo Paulo, pois ele ensinou na prática aos cristãos da sua época como ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E o que é fascinante, Paulo faz toda a diferença em seus ensinos, porque ele não apenas passa informação às pessoas do que é preciso fazer, mas ele faz. Ele não apenas passa informação, ele não apenas dá estudo, mas ele faz, ele traz para a realidade. Então, se ele fala de dons, ele manifesta os dons. Ele é modelo, ele é referencial para aqueles que o ouvem. As pessoas que ouvem não vê apenas como uma informação, mas eles veem como algo real e que é possível, porque eles viam em Paulo os dons se manifestando. E esse é o nosso desafio, de fazer com que o reino de Deus se manifeste de forma visível, palpável, e não apenas ensino ou estudos. Eu gosto dos ensinos de Paulo, porque ele era ousado, um homem muito sábio, letrado, e ele chega no meio do povo e diz: eu não vim a vós com palavras de sabedoria humana, para que a fé de vocês não se baseie em homens, mas eu vim a vocês com manifestação de poder, para que a fé de vocês se alicerce em Deus, se apoie em Deus. Quantos podem glorificar o Senhor? Eu gosto dos ensinos de Paulo, porque ele manda ver, ele faz acontecer, aleluia. Paulo, ele fazia, ele vivia, ele manifestava o poder de Deus que o ensinava. Os seus ouvintes, eles tinham referenciais. Paulo falava e carimbava, ele falava e provava o que ele falava. Eu gosto do Paulão, eu acho ele fascinante. Sabe, aqui nesses ensinos, queridos, ele começa falando daquilo que é mais importante para as nossas vidas, e começa falando do amor. Uma palavra que hoje virou clichê, perdeu o sentido, mas quando isso é colocado em prática em nossas vidas, tem um poder fascinante em nós, porque o amor, queridos, é a base do reino de Deus, do governo de Deus. O reino de Deus, a base desse reino é o amor. Tudo que nós façamos ou vivemos, a base, a essência de seu amor. E o Paulão fala assim: olha, sigam o caminho do amor, isso é o mais importante. E aí, queridos, ele fala: mas busque os dons espirituais, e principalmente os de profetizar. Sabe, amados, Paulo, quando ele fala do amor, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala assim, que de nada adianta nós fazer tantas coisas, até mesmo dar o nosso corpo para ser queimado, se a base, se a motivação não for o amor, tudo isso fica em vão. Quando a base do governo não é amor, quando aquilo que eu e você façamos como igreja, se a base não for o amor, chame de qualquer coisa, chame de religião, chame de clube, chame de qualquer coisa, menos de reino de Deus, porque a base do reino é amor.
porque o nosso Deus é amor. Quando sabe que Ele é amor, a essência dEle, Ele flui em amor, Ele é amor. Então a base de tudo que façamos e fazemos deve ser o amor. Isso é muito importante. Quando a motivação de tudo aquilo que nós fazemos é números, então nós já manipulamos a essência, e a base deixou de ser o amor e passou a ser os resultados. Se eu estou aqui fazendo o que estou, ficar preocupado com números e números, eu, querido, já adulterei a essência. A base não é o amor, eu estou em busca de resultado, e a base do reino de Deus deve ser sempre, sempre, sempre amor, aleluia. Porque quando a base é amor, eu faço as coisas porque é certo fazer. Eu só vou fazer o que é certo, mas quando eu busco resultado, queridos, eu nem sempre faço o que é certo. Eu quero saber se dá resultado ou não. Então, se não der resultado, eu não faço o que é certo. Mas quando eu vivo com a base do amor, eu não faço porque vai dar certo, eu faço porque é certo fazer. Mesmo que eu sei que o relatório é negativo, mas é certo fazer aquilo, então eu faço, porque a base é o amor. Quando a motivação é competir, então será usado a força humana, e logo a base do que você está fazendo é domínio menos amor. A palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, aleluia. Quando a base é a minha força, quando eu quero dominar, não é mais amor. Sabe, queridos, é muito claro quando você vê alguém governando, quando a motivação não é o amor. Nós vimos no nosso país, os governantes que passaram, a base deles não era amor pelo Brasil, pelos brasileiros. A base era o poder, eles queriam dominar de qualquer maneira. Então Paulo fala para nós, olha, sigam o caminho do amor, porque isso é mais importante. Você pode adorar o Senhor, não é competição. Porém, quando a motivação do reino é servir, é dar, é se doar, então a base é o amor. Porque quando a base é o amor, você estende a mão sempre para dar. Porque o amor doa e se doa. E porque Deus é amor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Porque Ele é amor, Ele enviou Jesus para se doar, por amor. Ele usou todo o poder dele não para dominar e não para governar. Ele usou todo o poder dele para manifestar o mais alto nível de amor. E esse amor triunfa. Então ele enviou o seu Filho para se doar. Jesus disse, eu vim não para ser servido, eu vim para servir, aleluia. Quantos já foram servidos por Ele? Uau!
Os amados discípulos, talvez como eu e você, demoramos a entender isso, e eles queriam galgar posições importantes, porque estavam com Jesus, e Jesus falou com eles: olha, é o seguinte, sabe, no meu reino, as pessoas não governam dominando. Aliás, vocês podem me trazer uma bacia com água? Então trouxeram uma bacia com água, e Jesus mandou que todos se assentassem, e ele começou a lavar os pés de cada um deles, e disse: olha, o meu reino é isso, eu vim para servir, o meu governo não vem governando para dominar, ou dominar governando, mas o meu reino governa servindo. Porque quem tem o amor de Deus e anda com Deus, tem muita coisa para dar, tem muita coisa para servir o outro, porque você será uma fonte de Deus, uma fonte de águas vivas, que aonde você estiver, aleluia, as pessoas vão receber de Deus. Você pode adorar o Senhor. Jesus começou a lavar os pés de todos eles, e no final disse: vocês estão vendo? O mestre de vocês lavou os pés de vocês, eu vim para servir, por favor, sejam iguais, sirvam. E Paulo continua dizendo: busquem os dons espirituais. Quantos amam os dons espirituais? Queridos, igreja sem dons espirituais é dirigida pelo homem, somente pelo homem. Porque os dons espirituais manifestam o divino, os dons vêm do divino, não é de faculdade humana. Os dons, queridos, eles confirmam o reino de Deus na terra. Então Paulo deu ênfase a isso. Paulo está dizendo que os dons são ferramentas que vêm do céu para manifestar o reino de Deus como ele é, porque as nossas faculdades humanas, Diego, não conseguem revelar o reino de Deus, a glória de Deus, nós não conseguimos, mas através dos dons espirituais, o reino de Deus se manifesta, a presença de Deus vem, você pode adorar o Senhor. Uau! Você pode dizer uau? Eu te amo, Senhor. Primeira Coríntios 12:7, a Bíblia diz assim: e a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Uau! O bem de todos. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Eu sou apaixonado pelos dons do Espírito. O meu ministério é movido pelos dons. Eu amo o profético, eu amo ver Deus se manifestar de forma sobrenatural. Porque isso faz toda a diferença, queridos. Meu Deus! Você vem num lugar como esse, e de repente Deus te pega, e fala só com você, na tua realidade, e te dá uma direção que você está buscando. Isso é fascinante. E o conselho do Paulão aqui, ele diz, principalmente o de profetizar.
Paulo está dizendo para que todos busquem a ferramenta de profetizar, porque essa ferramenta é muito importante. O propósito de Deus nesse dom é fascinante, porque ele serve para construir a igreja. A profecia, queridos, ela serve para edificar. Ela serve, queridos, para encorajar e para consolar. Você pode glorificar o Senhor. Sabe, queridos, nós decidimos obedecer aos princípios de Deus, e não ter intimidade com o Espírito Santo, e não viver fluindo em os dons, e só segurar as doutrinas, os princípios, sabe, a gente vai cansando. A gente vai cansando. A gente vai desanimando. E o dom de profecia, quando Deus se manifesta, Ele vem trazer alimento, vem te encorajar, vem te edificar, vem te construir, vem tirar o peso. Aleluia! Sabe, queridos, o dom de profecia edifica, constrói a igreja. Eu não sei se Paulo estava dizendo, onde a igreja não tem profecia, não há edificação. Como que a igreja só fica nos fundamentos, mas não tem parede, não tem vida dentro dela. A vida toda se reúne e fala assim, vamos dar uma olhada nos fundamentos, e na base, no alicerce, mas não há edificação, a obra fica parada. E quando a Bíblia diz que a profecia serve para edificação, isso significa uma construção, aleluia. Esse dom constrói a igreja do Senhor Jesus na terra. E se nós for pensar, queridos, numa construção, o que tem numa construção? Fale comigo, projeto. O Espírito Santo dá o projeto. O projeto vem de Deus para aquilo que Ele quer fazer no nosso meio. O projeto vem de Deus para aquilo que Deus quer fazer no outro meio, em outra igreja. O projeto vem do céu para aquilo que Deus quer fazer no outro ministério. E se não tiver esse projeto que vem do céu, nós vamos fazendo apenas com faculdades humanas. Fizemos Ctrl+C e Ctrl+V, copiamos dos outros, mas não é projeto de Deus. Eu amo o projeto de Deus para a minha vida, eu amo o projeto de Deus para esse ministério, aleluia. O projeto veio dele para essa construção, veio dele. Eu tentei andar um pouco nos projetos Ctrl+C e Ctrl+V, copiando o que os outros faziam, mas eu vi que não deu, não tem vida. Chega uma hora que começa a ruir, e você tem que ir atrás de outro projeto, copiar projeto de outras pessoas, e aonde Deus não está no projeto, não tem a presença dele, fica tudo muito cansativo. O reino de Deus não funciona como Ctrl+C e Ctrl+V. O reino de Deus, a sua igreja, nós temos que buscar o projeto no altar, na intimidade com o Senhor. Então, queridos, profecia, edificação, construção, Deus dá o projeto. A igreja será construída como Deus quer, aleluia. O projeto é dele, neste lugar aqui, o projeto é do Senhor, aleluia. E ele não vem assim com todas aquelas folhas grandes do projeto. Ele vai trazendo aos poucos. Ele vai trazendo aos poucos. Ele não mostra tudo. Quantos sabem que Ele não mostra tudo? Ele vai trazendo aos poucos. Aleluia.
E nisso o ministério profético vai trazendo revelação para nós. Outra coisa, queridos, que existe numa construção, fale comigo, recursos. O ministério profético traz recursos em todos os sentidos. A obra dele traz recursos. Quantas vezes a gente foi orar e dizer, Senhor, como que eu vou fazer isso? E o ministério profético vem, e Deus revelando, dizendo assim, olha, aqui está o recurso, faça assim. Uau! Fale comigo, recurso. Outra coisa, queridos, que numa construção se exige direção. Como fazer? O que fazer? Sabe, queridos, o ministério profético traz direção para as nossas vidas, na edificação da igreja. Sabe, às vezes nós não sabemos exatamente para onde ir, o que fazer agora, mas o ministério profético traz direção, aleluia. Você pode glorificar o Senhor, fale comigo, traz direção. Sabe, amados, o meu ministério é resultado do profético. Deus me chamou e eu disse, eu não quero, porque eu não via isso, eu não tinha modelos, sabe, dessa manifestação de Deus. Eu não tinha modelo. Falei, Senhor, não preciso mais um pastor. Senhor, levanta um com unção e poder, e não precisa mais ninguém na região. E ele disse, eu vou te chamar para isso, é para isso que eu quero. Eu falei, então eu vou. Então eu vim, queridos, resultado do ministério profético. Ele me chamou, a igreja reconheceu isso, ele me enviou e a igreja também me enviou, de forma legítima, de forma legal. Mas eu comecei, sabe o que eu fiz? Ctrl+C e Ctrl+V. Copiei alguma coisa que estavam fazendo. Uma visão linda, uma visão, sabe, queridos, que ela subia, muita gente sendo salva, linda. A frase de efeito dela era o seguinte: nós vamos ganhar a cidade para Jesus, e algo tremendo começou a acontecer, era bonito. Ela subia como um arco-íris. Quem lembra? Quem andou um pouquinho nessa visão? Não era que Deus tinha para mim, mas como um arco-íris, de repente ela planou, e logo ela começou a descer, e começou a esmagar quem estava embaixo. E quando eu percebi que começou a esmagar, eu buscando o Senhor, eu sempre amei o profético, o Senhor veio falar comigo e disse, filho, eu não te dei isso, eu te dei um ministério de sinais, prodígio e maravilha, e você colocou na prateleira o que eu te dei, e fez Ctrl+C e Ctrl+V, trouxe ferramentas que não é para você, e não adianta ter ferramenta do outro, se tu não tiver unção. Eu tenho um ministério para você, Ctrl+C e Ctrl+V não funciona. Vejo muitos ministérios que usam Ctrl+C e Ctrl+V, passa o tempo, e aí essa ferramenta começa a esmagar, e eles têm que buscar outra. E nós começamos a orar ao Senhor, porque essa visão linda, era tão linda que alguns pastores que não entraram nela, e acreditaram que eles iam ganhar a cidade, pensaram assim, uau, não precisa mais eu pastorear. Agora essa igreja vai ganhar a cidade para Jesus. Mas não foi assim. Ela começou a esmagar. E são poucos os ministérios, pouquíssimos os ministérios, que eu vi que ainda continuam bem. Mas a grande maioria, essa visão está esmagando liderança. As pessoas que entraram não aguentam mais, elas estão saindo, elas não conseguem ficar. Essa visão não consegue segurar as pessoas que recebeu. E eu orando, o Senhor falou, filho, por que você não está fazendo o que eu te chamei para fazer? Você não falou sim para mim, porque você queria sinais, prodígio e maravilha?
volte a fazer o que eu te pedi. Então eu fui tirando o pé, e começamos a mudar, e começamos a buscar a presença de Deus. Sabe, queridos, e decidimos, eu e minha esposa, buscar a presença de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida, para esse ministério. E sabe, passou uns dias, o profético veio sobre a minha vida, e eu recebi uma palavra de um profeta, que dizia assim para mim: não retroceda, filho meu, te porei em lugares onde nunca pensou que chegaria, te mostrarei que 1 centímetro atrás, será muito mais longe do que 1 quilômetro à sua frente. Por isso, não retroceda, não retroceda. Água viva vem para regar essa nação, e você será o regador. Não tentes reter minhas águas, não tente tampar os buracos desse regador, porque se tentar, eu tirarei a tampa. 1 centímetro será mais longe que 1 quilômetro, não retroceda. Eu sou o dono do tempo, e um dia para mim pode ser 1000 anos para vocês, portanto, não retroceda. E eu, nas minhas decisões, eu tomo decisões quando eu ouço a voz de Deus, e eu conheço a voz de Deus, e eu não tinha em mente de forma alguma eu voltar naquele plano de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu decidi buscar o ministério que Deus deu para mim, de sinais, prodígio e maravilha. Mas depois que eu ouvi essa palavra, não retroceda. Uma semana depois, um homem que eu considerava muito, chegou em mim e me fez um convite, pedindo para mim estar debaixo dele e continuar no Ctrl+C e no Ctrl+V. Eu já tinha decidido sair, e essa pessoa muito querida, eles estavam num processo lindo de crescimento, e ele queria me ajudar. Mas Deus tinha falado comigo que não era mais para mim fazer isso. Porque o que Ele tinha para mim era sinais, prodígio e maravilha, um ministério meu, não cópias de outro. E é claro, se eu não tivesse saído do Ctrl+C e Ctrl+V, eu ia dizer sim para esse homem. Porque eu tinha grandes considerações por ele, eu ia dizer sim e ia continuar. Mas porque Deus havia falado comigo: filho, não quero mais que você faça isso, não é isso que eu tenho para você. Graças a Deus, que Deus falou comigo, e me mostrou isso, e eu saí daquele sistema, porque se assim eu tivesse, nós estávamos hoje numa situação terrível, buscando o que vamos fazer agora, porque aquele sistema, queridos, está passando terríveis dificuldades, porque eu amo o ministério profético, e Deus sabe do nosso amanhã. Ele falou comigo, amém? Então, queridos, o ministério profético, ele te dá direção, amém? E esta palavra, não retroceda, eu recebi de Deus, no dia 12/11, de 2005, quase 15 anos, Deus cuidando de nós, aleluia, que bom que Ele falou conosco, e nos deu direção, aleluia, e hoje estamos vivendo esse tempo tão especial. O que o profético traz, queridos, nessa construção? Alimento para os trabalhadores. Quantos amam, queridos, ser alimentados pela presença de Deus? A presença dEle vem, alimenta o nosso espírito, aleluia.